Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Iniciando a semana cedinho, 5:30 da manhã, para mais uma aula do lucro real. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que gera bastante dúvida. É lucro real anual ou trimestral? Qual é a melhor opção? Então eu trouxe dois exemplos assim muito simples para responder para vocês essa pergunta. Lucro real anual ou trimestral? Qual é o melhor método, né? A gente ouve bastante pessoas falarem, qual é o melhor método? Qual gera uma carga tributária menor? Né? E a gente vai ver que cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então a gente vai entender um pouquinho mais isso hoje, tá? Para começar, a gente tem que verificar os períodos de apuração, que eles são diferentes para lucro real anual e trimestral, né? No lucro real trimestral, a gente vai apurar o lucro efetivo, o lucro contábil, apurar imposto de renda e a contribuição social nos meses de março, junho, setembro e dezembro. E essa apuração é uma apuração definitiva, ou seja, se em um período, em um trimestre eu tive prejuízo, eu não vou poder compensar nos trimestres seguintes, compensar integralmente, né? Eu vou poder compensar até o limite de 30% do lucro nos trimestres seguintes, mas ele é considerado impostos pagos de forma definitiva nos trimestres, tá? Importante também falar que no caso de quem optar pelo lucro real trimestral, por exemplo, no mês de março vai pagar os impostos em três cotas. Pode pagar em três cotas, pode pagar integral, mas pode pagar em três cotas, vencendo em abril, maio e junho, mesmo em junho, setembro e dezembro. Quem optar pelo lucro real anual, a apuração vai ser do lucro do exercício, né? Então, mesmo que houverem períodos de lucro instável durante o ano, ele será totalmente compensado dentro do exercício, tá? No lucro real anual, como a gente já viu na aula passada, nós vamos ter os balancetes de suspensão e redução ou as estimativas. Então, a empresa deve ir pagando mensalmente as estimativas ou elaborando os balancetes de suspensão e redução, né? Então, se ela optar ela é lucro real anual e ela não pagar as estimativas, ela tem que ir fazendo, elaborando o balancete de suspensão e redução. E lá na DCTF, quando ela for entregar a DCTF, ela tem que mencionar lá que ela está, já ela tem para assinalar lá que ela está elaborando os balancetes de suspensão e redução. Quando ela está levantando os balancetes de suspensão e redução, ela está calculando o imposto definitivo, o imposto que ela apurou até aquela data, até aquele período de forma acumulada. Então, pode ser que ela recolha, que ela elabore o balancete de suspensão e redução todo mês, ela todo mês vai elaborando os balancetes e pagando sobre o lucro definitivo todos os meses. Então, em janeiro ela apura e paga até o final do mês de fevereiro e assim sucessivamente até o final do ano. E pode ser que não, que ela vai elaborando estimativas, todo mês ela, janeiro, fevereiro, ela calculou por estimativa. Ali no mês de março ela decidiu que vai fazer um balancete de suspensão e redução para verificar se ela pagou a mais ou a menos, se ela tem que fazer, se ela tem que complementar ou se ela tem que pode suspender o recolhimento do tributo, né? Ela pode optar por recolher o ano inteiro por estimativa, as 12 estimativas durante o ano todo, e lá no final do exercício, em 31 de dezembro, elaborar o balanço, né? E com base nisso, calcular o imposto de renda e a contribuição. Então, o lucro real anual fica a critério da empresa, claro, seguindo as regras, né? Todo mês tem que calcular as estimativas. Caso não calculou as estimativas, é porque tem que ter o balancete de suspensão e redução. Então tem esses cuidados. E o lucro real anual é mensal, né? Todo mês você tem que fazer esse acompanhamento. Ou eu sugiro que seja feito todo mês o acompanhamento para não chegar lá no final do ano e ter um monte de imposto a pagar ou um monte de imposto a recuperar, né? A gente sabe que se você for fazer
o ano inteiro por estimativa, e chegou lá em dezembro e você viu que pagou um monte de imposto a mais, você vai ter que fazer perde-comp para recuperar esses impostos pagos a maior, ou perde-comp para utilizar como uma compensação, mas é um processo mais trabalhoso. Então, eu sugiro levar esse acompanhamento de forma mensal, ou pelo menos tirar alguns períodos durante o ano para fazer essa avaliação. E nós também temos os períodos de apuração que são diferenciados, né? Para a empresa que está em extinção, que nesse caso é a data da extinção ou a data do evento, né? E nos casos de fusão, corporação e cisão, que também é na data do evento, né? Então, nesse período é que você vai, nessa data é que você vai fazer o levantamento dos tributos sobre o lucro, né? Para fazer a apuração do lucro real. Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Bem simples, pessoal, tá? Só para mostrar para vocês qual é a lógica, o que a gente tem que observar, tá? Eu já vi muito a expressão de que o lucro presumido desculpa, o lucro real trimestral é de contador preguiçoso, tá? Que não quer fazer o acompanhamento mensal da empresa. Mas, na verdade, eu acredito que não é bem isso, tá? Por quê? Em alguns casos, o lucro real trimestral, ele pode apresentar uma certa vantagem. Porque, assim, se a empresa ela não era optante do lucro real, ela era do, sei lá, do Simples Nacional, optou pelo lucro real. E ela optou pelo lucro real trimestral. Ela não vai começar pagando os impostos lá em janeiro, ela vai pagar lá em abril. Então tem essa questão do fluxo de caixa, tá? E também é um período melhor de 3 meses para que você possa colocar a contabilidade em dia, deixar fazer todas as conferências e tudo mais. É melhor do que mensal, né? Mas a gente vai ver que tem situações em que é perigoso a gente calcular pelo lucro real trimestral. E se a empresa tem um lucro estabilizado, estável, ela apresenta em todos os trimestres, durante o ano, um lucro, então não tem muito o que. Não tem muito perigo em se fazer lucro real trimestral, porque é muito provável que o lucro que ela vai pagar no ano seja o mesmo que ela pagaria através dos trimestres, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo com um resultado do período, tá? Esse resultado é o resultado contábil. Vem lá da demonstração de resultado da contabilidade. Então, o lucro no primeiro trimestre, 48 mil, segundo trimestre, 58 mil, terceiro trimestre, 61 mil, quarto trimestre, 45 mil. Aqui eu coloquei no primeiro trimestre uma adição de 5 mil e uma exclusão de 3 mil. Então, a gente falou um pouquinho sobre adições e exclusões na aula anterior, né? E vamos falar mais para frente, mais especificamente sobre as adições e exclusões, o que adiciona, o que exclui, né? E nós chegamos em um resultado ajustado de 50 mil. Então, esse resultado ajustado é o lucro ajustado, tá? Por que eu coloquei resultado? Porque pode ter lucro ou prejuízo, né? Então, o resultado ajustado é 50 mil, que também é chamado de lucro fiscal, né? Por que lucro fiscal? Porque é o lucro utilizado para base no imposto de renda e na contribuição social. Como a gente já falou na aula passada, o lucro contábil, ele serve de base para nós fazermos os ajustes no LALUR e no LACS e então chegarmos no lucro ou prejuízo fiscal, né? Então, o lucro ou prejuízo fiscal, ou lucro ou prejuízo ajustado, é o lucro contábil que passou pelas adições e exclusões e chegou na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, certo? Aqui não temos prejuízo para compensar, então o lucro tributável é o mesmo que o resultado ajustado. Sobre esses 50 mil, como aqui a gente está olhando um trimestre, né? Então, 50 mil reais, calculei 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Por que a gente não tem adicional de imposto de renda aqui?
Porque o adicional do imposto de renda, ele é calculado 10% sobre o que exceder a 60 mil reais no trimestre. Então, se o lucro tivesse ultrapassado os 60 mil reais, nós calcularíamos sobre o excedente 10% de adicional do imposto de renda, tá? Aqui, a mesma coisa, né? Então, 58 mil, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social. Terceiro trimestre é a mesma coisa, quarto trimestre é a mesma coisa. Então, a gente pode ver que aqui a gente teve um lucro linear, né? Todos os trimestres a empresa apresentou lucro. E a gente, somando o imposto de renda e a contribuição social do ano, a gente viu que a empresa pagou 31.800 de RPJ e 19.080 de contribuição social. Se nós calcularmos isso pelo lucro real anual, tá? Que eu tive um resultado do período, que é o resultado contábil, de 212 mil. Tive adições de 10 mil e exclusões de 10 mil. Isso não foi proposital, tá, pessoal? Foi coincidência. Eu coloquei os valores aleatórios ali e no fim fechou a mesma coisa. O resultado ajustado, 212 mil reais. Então, o mesmo resultado contábil, nesse caso, coincidentemente, ficou o mesmo do resultado ajustado. Chegamos a um lucro tributável de 212 mil. Aqui, pessoal, aqui tem calculado o imposto de renda aqui, o adicional do imposto de renda, mas vocês viram que no somatório eu não coloquei aqui. Na verdade, aqui é uma falha, tá? Então, o imposto de renda é só os 31.800, conforme tá aqui embaixo, tá? Por que não tem adicional do imposto de renda aqui? Porque o adicional de imposto de renda no ano, no lucro real anual, é calculado como 20 mil por mês, é calculado sobre o excedente de lucro de 20 mil por mês. Então, 20 mil vezes 12 dá 240 mil. Então, o que passar do lucro de 240 mil no ano, a empresa vai pagar 10% do adicional de imposto de renda. Então, digamos que a empresa tenha tido um lucro de 260 mil reais. Então, 240, até 240 mil não tem adicional. Então, sobre os 20 mil que passou, dos 240, ela vai pagar 10% de adicional de imposto de renda, tá? E assim, assim para todo o valor que exceder a 240 mil no ano, tá? Então, se a empresa faturou, teve um lucro ajustado de 1 milhão, então o que passou de 240 mil, ela vai pagar 10% de adicional do imposto de renda, tá? Então, só quem tá olhando aqui o exemplo, por favor, desconsiderem esse adicional aqui, tá? Então, eu copiei a fórmula daqui, então provavelmente trouxe aqui o adicional do imposto de renda, tá? Então, desconsidere. Então, aqui, vamos para outro exemplo. Então, é só voltando aqui. Então, vocês viram que o imposto pago no lucro real trimestral foi exatamente igual ao lucro, aos impostos pagos no lucro real anual, tá? Por quê? Porque a empresa teve esse resultado linear ao longo dos trimestres, tá? Agora vamos ver um exemplo em que esse resultado não se comporta da mesma forma, tá? Aqui nós temos um exemplo mesmo exemplo do exercício anterior, mas aqui nós tivemos um trimestre com prejuízo. Então, o segundo trimestre apresentou um prejuízo tributável, né? De 58 mil. Aqui está lucro, mas não, na verdade, nesse trimestre apresentou um prejuízo, tá? Então, primeiro trimestre normal, tá? Então, aqui a gente pode ver que teve adicional de imposto de renda, por quê? Porque passou dos 60 mil no trimestre. Então, aqui, o lucro tributável foi 120 mil. Sobre esse valor, 15% de imposto de renda. Então, dos 120 mil, o que passou de 60 mil no trimestre, preciso pagar 10% de adicional de imposto de renda. Então, aqui, 6 mil de adicional de imposto de renda. Então, pessoal, assim, ó, quando eu tô calculando o lucro real trimestral,
o adicional do imposto de renda vai ser pago sobre 60 mil, ou sobre o que ultrapassar 60 mil reais. Por quê? Porque é 20 mil reais por mês. Então, o lucro que passou de 20 mil reais por mês, sobre o excedente, a gente paga 10% de adicional do imposto de renda. É um absurdo, né? Mas é isso mesmo. Então, no trimestre vai ser 20 mil para janeiro, 20 mil para fevereiro, 20 mil para março. Então, o que ultrapassar 60 mil é que a gente vai pagar adicional de imposto de renda, tá? Então, a empresa que é lucro real anual vai ser o que exceder a 240 mil. No lucro real trimestral é o que exceder a 60 mil, que corresponde a 20 mil reais por mês, tá? Então, aqui a gente calculou o imposto de renda e a contribuição do primeiro trimestre. No segundo trimestre, a empresa teve prejuízo, então não tem imposto de renda e contribuição a pagar. No terceiro trimestre, tem um lucro ajustado de 60 mil reais, tá? Nós chegamos nesse lucro ajustado depois das adições e exclusões, né? Só que eu tive um prejuízo no trimestre anterior. Posso compensar integralmente esse prejuízo? Não. A gente tem um limite de 30% do resultado. Então, dos 60 mil reais, eu posso compensar 30%, tá? Então, sobre esses 30% é que eu vou conseguir compensar. Então, 60 mil vezes 30%, 18 mil. Então, esses 18 mil eu vou poder abater no meu resultado desse trimestre. E daí eu calculo o imposto de renda e calculo a contribuição social, tá? Esse prejuízo ele vai ser compensado até o final, até se encerrar o valor. No entanto, ele tem que ir sendo compensado parceladamente até que atinja esse montante. Então, do resultado que eu apurei no trimestre, eu só posso compensar 30% de prejuízos de exercícios anteriores. Então, eu vou ter que ir controlando até chegar no limite desse valor. Como que eu vou controlar? A gente tem que controlar esse prejuízo contábil, esse prejuízo fiscal, aliás, lá na parte B do LALUR. Né? A gente tem que demonstrar lá na parte B do LALUR essa compensação do prejuízo ao longo do tempo. Então, a parte B o LALUR a gente já falou, né? É o livro de apuração do lucro real. E o LACS, livro de apuração da contribuição social. Lá no LALUR e no LACS a gente tem a parte A e a parte B, tá? A parte A é onde a gente tem a apuração efetiva dos tributos, do imposto de renda e da contribuição social, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês dentro da ICF como funciona a parte A e a parte B do LALUR. Mas digamos que isso aqui seja a parte A do LALUR, tá? Que é onde eu demonstro a apuração do imposto de renda e da contribuição social efetivamente. Lá na parte B do LALUR é onde eu vou fazer os controles. Eu vou controlar o prejuízo que está sendo compensado, eu vou controlar as adições e exclusões temporárias que eu adicionei, mas em que em um período eu vou precisar excluir, ou que eu excluí, mas em algum período eu vou precisar adicionar, tá? Vou dar um exemplo aqui das provisões, né? Quando a gente faz uma provisão, essa provisão, no momento que a gente executa a provisão, por exemplo, uma provisão de uma ação trabalhista. No momento que eu lançar essa provisão, ela não é dedutível. Por quê? Porque eu ainda não tenho certeza se aquilo de fato aconteceu, né? Então eu preciso avaliar, eu preciso fazer uma adição lá no meu LALUR, porque ela não é considerada para fins fiscais. Essa despesa não é considerada para fins fiscais. Contabilmente, sim, eu estou cumprindo os requisitos da norma contábil e estou reconhecendo essa despesa. Mas para fins fiscais eu só posso deduzir se de fato essa despesa acontecer e se ela for dedutível, né? Que é outra história, a gente vai falar mais para frente. Então, essas adições e exclusões temporárias, o programa de alimentação do trabalhador, o prejuízo fiscal, a gente vai controlando lá na parte B do LALUR. Tá? Então, esse prejuízo de 58 mil, ele foi compensado 18 mil no terceiro trimestre e o restante será compensado nos trimestres seguintes. Então, lá no quarto trimestre, nós tivemos um lucro de 75 mil, não tivemos adições e exclusões, e vamos também compensar 30%
com relação ao prejuízo apurado nos trimestres anteriores, tá? Então, calculei o IRPJ, a contribuição social, chegamos aqui no valor de 7.875 e 4.725, tá? Então, vocês podem ver que a gente compensou no ano um valor inferior aos 58 mil de prejuízo, tá? E nós vamos ter para o ano seguinte, para o calendário seguinte, mais um residual de prejuízo para compensar. Dos 58 mil, nós compensamos só 18 e 22.500. Então, nós teremos mais um valor para compensar no exercício seguinte com relação a este prejuízo, tá? Então, nesse caso, a gente fez o cálculo pelo lucro real anual e a gente percebeu que pelo lucro real anual, nós teríamos pago 29.550, 17.730, tá? Por quê? Nós teríamos pago menos do que no lucro real trimestral. Isso por quê, pessoal? Porque no ano nós vamos compensar integralmente esse prejuízo, tá? Então, no ano, o lucro vai ser calculado com base no lucro do ano, tá? Então, para esse exercício, eu teria pago menos se eu tivesse no lucro real anual, tá? Claro que esse prejuízo vai ser compensado em algum momento no futuro, né? Mas é lá na frente, então você está pagando impostos antecipadamente. Se você fosse lucro real anual, você teria pago menos neste período, tá? Aqui também, pessoal, os 17.730 ficaram sem querer, não tinha visto que tinha ficado ali, mas como a gente pode ver aqui, ó, na fórmula ele não tá somando, tá? Nós apresentamos um lucro real anual de 197 mil. Nós tínhamos o resultado do período anual 195, tivemos 12 mil em adições, 10 mil em exclusões, chegamos ao resultado ajustado de 197 mil, tá? No lucro real anual não temos prejuízo a compensar, porque esse prejuízo foi compensado todo durante o ano, né? No lucro real anual, nós podemos ter compensação de prejuízo, sim, se no exercício anterior nós tivemos prejuízo, tá? Então, nós podemos ter prejuízo a compensar. Se for do exercício, não vai ter prejuízo a compensar, porque o lucro real anual, ele se baseia no lucro do ano, tá? Aí, aqui dos 197 mil, nós vamos calcular o imposto de renda e a contribuição social. 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social. Então, esse é um exemplo que a gente pode ver que, se a empresa tivesse optado pelo lucro real anual, teria pago menos tributos durante o ano, tá? Então, esse é o risco da empresa optar pelo lucro real trimestral, o risco de pagar mais tributos durante o ano. Se ela tem certeza de um resultado linear, esse risco não existe, praticamente não existe, né? Então, porque ela vai pagar todos os trimestres o mesmo montante, só ainda tem a vantagem da questão do fluxo de caixa, né? Não vai precisar começar a pagar lá em janeiro as estimativas, então tem essa vantagem. Mas se ela não tem um lucro linear ao longo do ano, eu sugiro que ela opte pelo lucro real anual. Então, aqui eu coloquei as vantagens, né? O lucro real anual. Quando a gente fala do lucro real anual, a gente vai estar pagando os tributos sobre o lucro efetivo do ano. A gente vai partir do lucro efetivo do exercício e vai fazer as adições e exclusões, chegar no resultado ajustado e calcular o imposto de renda e a contribuição social. Mas a gente não tem o risco de pagar mais durante o ano, para aquele ano, né? A desvantagem é que o recolhimento é mensal, a gente tem que começar lá em janeiro, fazer as estimativas, fazer os balancetes de suspensão e redução. Eu sugiro fazer os balancetes de suspensão e redução para não chegar lá em dezembro e a gente ter os ajustes a fazer, né? Tanto o recolhimento da diferença, caso a gente tenha pago menos durante o ano, quanto a compensação, né? Porque pagar imposto a maior de forma antecipada não é uma decisão muito inteligente, né? Então, eu não gosto de deixar
até ir recolhendo por estimativa para chegar lá no final do ano e a gente ver que pagou mais imposto do que devia, né? Então é importante a gente fazer esse acompanhamento ao longo do ano. Então, ele exige mais controle, né? O lucro real anual eu considero mais trabalhoso porque a gente precisa fazer esses controles ao longo do exercício. E também a questão do fluxo de caixa, né? A empresa vai começar a pagar lá em fevereiro, quando no lucro real trimestral ela começaria a pagar lá em abril. E tem uma outra desvantagem que eu esqueci completamente, que é a questão da compensação. Agora eu lembrei, em tempo, né? Lembrei da questão da compensação. Quem é lucro real anual e vai recolhendo as estimativas não podem ser compensadas, elas têm que ser pagas. Então, se você tem créditos de impostos pagos a maior em outros tributos ou outros períodos, ou se você tem pedidos de ressarcimento, como é o caso da maioria das indústrias, tem pedido de ressarcimento de IPI, enfim, tem saldo de tributos para utilizar na compensação. Se ela é lucro real anual, ela não consegue compensar as estimativas, tá? Então, essa é uma grande desvantagem também para quem acumula saldo de créditos dos tributos, tá? Por exemplo, o IPI. O IPI, você pode fazer a apuração mensal, chega no final do trimestre, pede um pedido de ressarcimento caso você tenha crédito acumulado. Esse saldo de IPI você pode compensar, utilizar na compensação de outros tributos federais, né? Então, se ela fosse lucro real anual, ela não poderia utilizar isso para compensar as estimativas. Então, eu considero isso uma grande desvantagem. E o lucro real trimestral, as vantagens. A facilidade na apuração em função da periodicidade, né? Você vai ter os trimestres para apurar. A questão do fluxo de caixa, porque você começa a pagar lá em abril, né? Ao invés de começar a pagar em janeiro. Aí a questão de poder compensar o imposto apurado no trimestre. Isso é muito importante, né? Isso é para quem tem saldo de créditos acumulados, isso é muito importante. A gente poder fazer essa compensação. E a desvantagem, que o tributo no ano pode ser superior ao devido no lucro real anual, caso a empresa não apresente um lucro linear ao longo do exercício, tá? Então, o que eu tinha para hoje era isso, né? Só debater um pouquinho sobre lucro real anual ou trimestral, para quem sabe ajudar vocês a decidir, né, a apuração do exercício de 2024, né? Estamos finalizando o exercício de 2023, logo logo a gente precisa decidir os regimes tributários das empresas para o exercício de 2024 e também decidir se a gente vai fazer lucro real anual ou lucro real trimestral. Lembrando que a opção do imposto de renda, do lucro real, por exemplo, tanto se ela vai ser lucro presumido ou lucro real, quanto se ela for lucro real, se ela vai ser trimestral ou anual. E essa opção é irretratável para todo o ano calendário, né? E essa opção se dá mediante o pagamento do primeiro DARF do imposto de renda. Então, quando você vai definir a opção, manifestar essa opção, quando você fazer o pagamento do primeiro DARF do imposto de renda. Claro que a gente vai informando lá na DCTF, né? Quem é lucro real anual, por exemplo. Quem é lucro real anual já desde janeiro vai apurando as estimativas, né? Quem é lucro real trimestral vai chegar só lá em abril para fazer o recolhimento do primeiro DARF do imposto de renda, né? Mas na DCTF ele já vai manifestando essa opção. Mas, lembrando, enquanto não tiver o pagamento do primeiro DARF do imposto de renda, a opção ainda não foi manifestada. Então, ele faz a opção mediante o pagamento do primeiro DARF, certo? Espero ter contribuído e até a próxima aula.